Então, pessoal, recebam com muitos aplausos Crispiniano Neto. Boa noite. Eu convido para cá o poeta Antônio Francisco Teixeira de Melo, lá da Lagoa do Mato, de Mossoró, e a dupla de violeiros repentistas Elânio e Felipe. Senta aqui em cima, Antônio, para o povo ver você acredita, e pensar que você vai restar depois. Poetas, Felipe e Elânio, pode sentar aqui, depois eu anuncio vocês. Bom, pessoal, realmente eu costumo, aliás, agora, desde a pandemia que eu não fiz mais, apesar de ter tido uns compromissos e não pude cumprir, fazer oficinas de literatura de cordel. Normalmente eu faço até para os próprios colegas, para tirar algumas dúvidas, porque são muito... A literatura de cordel e a cantoria de viola são duas artes, ou duas expressões artísticas, muito próximas uma da outra, mas elas são independentes, elas são diferenciadas, porém, elas se complementam. Nós temos um grande mundo chamado poesia popular brasileira. Mas dentro da poesia popular brasileira, nós temos um mundo imenso, que é a poesia popular nordestina. A poesia popular existe no mundo todo, mas aqui no Nordeste, ela tomou uma expressão bastante especial. Por quê? Porque se desenvolveu uma poética totalmente formatada, numa maneira muito autônoma e autêntica em comparação com tudo que se viu de poesia popular no Brasil e no mundo. Inclusive em Portugal, na Europa, aonde a literatura de cordel nasceu. Ela nasceu lá e já morreu. E ela veio para cá e cresceu. Cresceu e continua crescendo. Todas as pessoas, todos os intelectuais que pregaram a morte da literatura de cordel, já morreram. Eles morreram. E a literatura de cordel ficou. Agora, quando eu digo que há uma diferença, literatura de cordel e cantoria, apesar de ser imbricada uma na outra, conectada a uma área de interseção imensa, enorme, mas elas são independentes, até porque uma é improvisada e a outra é escrita. E até evoluiu para ser impressa, principalmente a partir do início do século passado. A literatura de cordel que veio de Portugal e que não era tão bem formatada quanto a literatura de cordel nordestina, ela tomou uma forma muito grande, virou uma indústria. A literatura de cordel no Nordeste, ela se transformou numa indústria. Entre a década de 50 e a década de 60, nós chegamos a ter 42 tipografias, 42 gráficas fazendo literatura de cordel no Nordeste. Então, é aquilo que foi o sonho de Vladimir Mayakovsky, que a poesia tem que ser uma indústria. A poesia de cordel foi uma indústria. Nós temos aí por volta de 8.000 poetas no Nordeste, do melhor ao pior, do mais localizado ao mais regional e até nacional, mas há uma parte profissionalizada, né? Uma parte é profissionalizada, tem vários cantadores que vivem disso, vários cordelistas que vivem disso. É praticamente a poesia brasileira que tem
profissionalização de poetas. Com exceção de um Ferreira Goulart, de um Afonso Ruma de Santana, de um Vinícius de Moraes, de um Manuel Bandeira, né, de um ou outro desses grandes poetas brasileiros, quase ninguém vive de poesia no Brasil. Só cantador de viola e cordelista. Então isso é realmente algo da maior importância, porque tem um público. Tem o chamado apologista, que é o cara que organiza as cantorias, e tem o público leitor de folhetos e ouvinte, de repente. Agora, eu vou tentar aqui rapidamente, porque precisamos mostrar os cantadores e Antônio Francisco, que eu tenho certeza que vocês querem muito mais ouvir os poetas e Antônio do que esse meu blá blá blá. Bom, primeiro o mundo da cultura, filosofia, ciência, tecnologia, fé, história e artes. Nas artes, a música, as artes visuais, o audiovisual, a dança e a arte literária. A arte literária, dois grandes mundos, prosa e poesia. A poesia erudita e a poesia popular. Eu ouvi Veríssimo de Mello dizer, não existe divisão. A arte é una e indivisível. Mas, para efeito didático, a gente trata da erudita e da popular, né? Porque é questão de academicismo mesmo, e passando. O que é poesia, né? A expressão artística da poesia, a obra literária, o gênero literário, poesia, isso é um mundo gigantesco, que infelizmente as escolas não dão conta nem de arranhar, é muito de leve. Pode passar, porque não dá para... eu até brinquei aqui nesse painel. Seguinte, o cara chegou para Olavo Bilac e disse, seu Olavo, eu tenho um terreno, queria vender, porque eu não gosto daquele terreno. Dá para o senhor fazer um anúncio para mim botar no jornal? Aí Olavo Bilac, ok, aí rabiscou lá. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Uma semana depois, Bilac encontrou o cara, vendeu o terreno. Ele disse, não quero mais vender não, eu não sabia que meu terreno era tão bom. Então, a poesia é isso. O olhar do poeta é muito diferente do olhar comum, tá? Aí, passando. Outra brincadeira que o poeta Chechel contava, que morava numa república, Machado de Assis, Olavo Bilac e Euclides da Cunha. E eles tinham uma empregada muito gorda, que tinha um apelido de Inchada, Maria da Conceição da Silva, o apelido era Inchada, Inchada por ser muito gorda. E um dia, Machado viaja, e ela teve um mal súbito e morreu. E eles, estudantes, não tinham dinheiro para fazer um telegrama muito comprido, só dava para botar 3 letras, 3 palavras no telegrama. Quando chegou no correio, Olavo Bilac disse, eu quero passar um telegrama para dizer que a nossa empregada querida morreu, para Machado de Assis. Aí o cara disse, mas esse dinheiro aí só dá para 3 palavras. Aí ele fez, Machado, Inchada, foi-se. Quer dizer, a poesia é essa genialidade de você dizer tudo com quase nada. Severino Pinto, que era o grande mestre do repente, perguntaram a ele o que é repente. Ele disse, é tirar de onde não tem para botar onde não cabe. Olha que coisa genial, é tirar de onde não tem para botar onde não cabe. É mais ou menos o que o William Bonner disse sobre o Jornal Nacional, né? Notícia do Brasil todinho para falar ali em 1 hora, meia hora. Ele disse, é como você todo dia ter que botar um elefante dentro de uma caixa de sapato. Eu achei isso realmente muito parecido com a poesia. Passando. Bom, aqui, música, letras e canções, músicas que receberam letra, ritmo, melodia, as artes visuais, influência, inspiração, poesia. Não dá para a gente detalhar, porque o tempo é muito pouco, pode passar. Vamos mais. Aí você tem a literatura popular nordestina, nós vamos ter a prosa, né? Esses dois mundos, prosa e poesia.
história de Trancoso, causos, frase de para-choque, literatura de banheiro, adivinhas, parlendas, trava-línguas, etc, etc, charadas, orações. A poesia popular oral, né, a decorada e a improvisada. Na decorada a gente vai ter poesia na música regional, na música folclórica, que é diferente uma da outra. O que é que diferencia a música regional popular da música folclórica? Que a música folclórica ninguém sabe quem fez. E a outra não, essa aqui é de Luiz Gonzaga, aqui é de Jacques do Pandeiro, aqui é de Elino Julião. Cantigas de rodas, cantigas de niná, cantigas de cego, excelências, benditos, etc. Na poesia improvisada, a cantoria de viola, o coco de embolado, o aboio, as glosas e as loas. E na literatura de cordel, que é a parte escrita e impressa, que é um manancial estupendo. E tem a poesia matuta, que não é exatamente literatura de cordel, mas é uma derivação.